Fala, gurizada tricolor, começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje a gente vai falar sobre o jogo de ontem. O Grêmio enfrentou o Bragantino em casa e acabou empatando e quase que perdendo também. A gente vai explicar o que aconteceu nesse jogo e os erros que aconteceram nesse jogo que não pode acontecer nos próximos jogos que o Grêmio tiver pelo Brasileirão. Tá certo, gurizada? Mas antes, deixa teu like aqui, se inscreve aqui no canal. Ajuda demais a gente tá numa crescente aí de inscritos, então continua se inscrevendo, dá aquela força aqui pra nós. A gente tem uma meta aí de bater até o final do ano 2.000 inscritos aqui, então vamos seguir nessa meta aí e não deixa de se inscrever também no canal. Bora pra vinheta. Assim, gurizada, começando em definitivo o vídeo. Gurizada, o Grêmio deixou muito de ganhar ontem. O Grêmio teve algumas oportunidades de ganhar, mas acabou cedendo o empate e quase que cedeu a vitória também. O empate ia ser uma derrota, né? Então o Grêmio poderia ter ganhado os 3 pontos ontem. E o Grêmio, o que acontece? O Grêmio não ganhou um ponto, ele perdeu 2 pontos. Então, ontem era para ter sido uma vitória. O Luiz Castro tem acertado o time, não dá para negar, não dá para só criticar ele também. Não, ele tem acertado o time, mas ontem ele errou em algumas questões, né? Primeira delas, na verdade, vamos falar sobre o jogo e aí depois a gente cita os erros que aconteceram, né? O que aconteceu? O Grêmio começou o jogo, logo aos 7 minutos, o Grêmio ali já faz um gol, Carlos Vinícius, cruzamento do namorado, cabeçada do Carlos Vinícius, perfeito ali, acertou uma bela cabeçada e conseguiu fazer o gol. Dali em diante, o Grêmio tentou jogar, mas não conseguiu muito. E aí, logo aos 16, 18 minutos, não sei qual era o minuto exato, né? O Grêmio já tem um gol anulado do Bragantino, né? Que foi bem anulado. E aí vem o segundo tempo, e aí começa o Grêmio a decair. A decair, e o segundo tempo, o Grêmio, o Luiz Castro faz algumas trocas, né? Uh, Tira, uma coisa que prejudicou bastante foi tirar o Marlon e botar o Caio Paulista. O Caio Paulista não serve para jogar no Grêmio, infelizmente, não é um bom lateral. Não vai conseguir nos ajudar daqui para frente, então deixou muito a desejar no jogo de ontem e não tem por que insistir nele. E ontem também a gente viu o quanto o Arthur é necessário, né, no meio de campo. Então ontem a gente sentiu já o primeiro jogo, sentiu bastante falta do Arthur para poder organizar aquele meio campo, aquela saída de bola, aquela distribuição, né, de jogo que tem. E aí faltou o Arthur, né? E aí faltou o Arthur. E também na outra ponta, né, a gente viu que o Mac, ele não é um ponta, né? Ele é mais um meio-campista que sabe, é um meia, né? Que sabe jogar do meio para frente ali, naquele espaço do meio ali, armando, driblando, mas não foi tão efetivo na ponta. Pode ser que ele seja no início agora, nesses próximos jogos, que ele seja aproveitado mais no segundo tempo. De repente ele não tá tão uh, preparado para jogar o início do jogo, mas no segundo tempo ele vai dar aquela explosão e vai ajudar o Grêmio. Mas iniciando o jogo ontem ele não conseguiu jogar muito bem. E aí teve a falta dos outros jogadores, né? Um armador, por mais que o Monsalve tenha feito algumas coisas, tentado fazer pelo menos, não foi aquele baita armador que o Grêmio precisa. E aí veio o gol de empate, né? Veio um gol de empate, um belo chute do Bragantino ali. E aí o Grêmio jogou mais para trás e não conseguiu mais chegar mais na frente. E quando chegou na frente, teve alguns cruzamentos, algumas cabeçadas, que é uma arma do Carlos Vinícius, mas ele, umas duas oportunidades ali, ele não soube aproveitar da melhor forma. E aí deixou de fazer 2 gols ali, né? Que foi um bom cruzamento e poderia ter ajudado o Grêmio a ter saído com a vitória. Mas não foi. E aí o Grêmio precisa achar um meio termo de jogadores ali, né? Para poder jogar melhor, né? O Luiz Castro tem acertado, como eu disse, né? Tem acertado as escalações, mas nessa escalação ali ele deixou a desejar, né? Por mais que tenha os desfalques ali, algumas atuações, ontem era pro Grêmio ter consolidado os 3 pontos. Se o Grêmio conquistasse os 3 pontos ontem, ele ia para quarto lugar. Ele ia lá na parte de cima da tabela, ele ia estar lá em cima. Entre os 4 primeiros ele ia estar, entendeu? Ele ia estar muito bem. E essas oportunidades que vem, que aparece, tem que aproveitar. Porque depois lá na frente, esse resultado, esses 2 pontos que o Grêmio perdeu, né? O Grêmio ganhou só um, perdeu 2, vai fazer falta lá na frente. Então, tem que aproveitar, jogando em casa, é para fazer resultado. É aquela história que não sei qual treinador falou, se foi o Pep Guardiola ou algum outro treinador lá da Europa, que é o campeonato de pontos corridos se ganha jogando em casa, ganhando em casa, empatando fora. Jogando em casa e empatando fora.
E aí, no meio do campeonato, alguns jogos tu vai perder, óbvio, né? Não vai ganhar todos. Mas aí tu te dá o limite de perder. Que nem ontem era pra ter ganhado. Por mais que o Bragantino não tenha um time ruim, o Grêmio tem mais time. Poderia ter ganhado. Jogou em casa. É isso que faltou pro Grêmio ter se preparado, né? Um pouco melhor. Parece que o Grêmio não se preparou, claro. O Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, mas tem que voltar a focar no Brasileirão, porque o Brasileirão é muito necessário. Então, tem que separar um espaço de treino ali para poder treinar as jogadas e se preparar para o próximo jogo de Brasileirão. E eu acho que o Grêmio, para esse jogo do Bragantino, não se preparou adequadamente. Mas então é isso, gurizada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal. A gente tá crescendo a página de novo. Então nos segue lá nas redes sociais também. Vai estar aqui embaixo na descrição. E bora pra cima. Próximo jogo, Grêmio e Chapecoense, domingo.